Aí é eu, Rodrigo e Guilherme, mas por causa da chuva o Guilherme não pôde vir hoje, a gente vai apresentar só eu e você. Bom, batalha urbana é basicamente igual a batalha naval. A única diferença que a gente fez é que em vez de você colocar navios no campo, vai colocar automóveis. Aí tem carro, moto, ônibus e ninguém consegue. Aí o jogo, baseado em cada jogador tem um campo e tem um número fixo dos automóveis que você vai colocar. Aí cada jogador coloca os automóveis no campo, adicionar horizontal ou vertical. E o objetivo do jogo é o jogador adivinhar o campo do oponente. Aí quem adivinhar primeiro onde está todo localizado todos os automóveis, ganha o jogo. Aí a gente fez o jogo com o modo multiplayer e single player. Aí no multiplayer, os campos, você faz um arquivo, aí o programa transforma esse arquivo numa matriz com as informações, aí onde não tem nenhum automóvel é um hífen, e cada automóvel tem uma sigla característica. Aí no modo multiplayer, basicamente, ele vai comparando a coordenada que você deu, que você está chutando, se tem automóvel ou não, com essa matriz que ele fez do arquivo. Aí ele vai, cada vez que você dá uma coordenada, ele vai retornar a tela para vocês verem onde que está tendo. E no computador, o campo, a gente fez um tanto de função para gerar o campo. Aí essas funções elas iam verificando assim se podia, tinha espaço para colocar o carro, porque ele gera uma coordenada aleatória e depois vai colocando o resto do automóvel. Aí essas funções tem que verificar se não vai sair do limite do campo, se não vai ter outro automóvel ali. Aí se tiver um automóvel em alguma daquelas casas que esse automóvel vai ocupar, ele vai, gera outra coordenada aleatória para tentar colocar. Por exemplo, seria mais ou menos assim. O ônibus, ele é representado no filme dele, ele tem 3 lugares. A gente limitou primeiro que ele vai ser aleatório, que vai ser vertical ou horizontal, e o primeiro, o bichinho daqui, a coordenada, ele é como se ele fosse o principal. Então ele tem, a gente limitou até a matriz aqui, porque ele não poderia nem começar com esse aqui, colocando aqui, porque senão sairia da coordenada. Então, ele só poderia trabalhar com esse aqui dentro desse plano. Então, ele começava jogando o primeiro ônibus. Caso numa próxima rodada ele vá colocar um carro, que eu vou tentar para vocês, são 2 posições, e ele escolha na vertical essa casa, ele verifica se a posição de baixo está vazia. Senão, ele gera aleatório de novo até achar uma nova posição que ele vai poder trabalhar. E também limitando sempre que ele só pode trabalhar nessa posição, já que o principal dele não pode cair aqui e sair fora da A jogada quando 2 jogadores lá, eu falei que ele só vai comparando a matriz que ele gerou do arquivo com a coordenada que você está digitando. Aí quando é no modo single player, você vai jogar com o computador, aí você tem que fazer toda a inteligência do computador, quando ele vai chutar uma coordenada do seu campo, aí se for água, ele continua chutando até achar o automóvel. Quando ele acha, aí você tem que fazer toda a inteligência para ele achar o resto do automóvel. Porque, tipo, ele podia estar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E mesmo que você pode ter chutado uma coordenada no meio do automóvel, aí ele tem que ir para um lado, aí se ele não terminar de achar, ele tem que voltar para o outro lado achando. Aí ele tem que fazer o plano de função. Aí o Rodrigo vai explicar isso. Ele vai tirando aleatório e encontrando água. Caso ele encontre um automóvel, ele corre, porque ele sempre vai na mesma direção, direita, esquerda, para cima e para baixo. Então ele começa para a direita. Ele faz uma jogada, encontra o B, e na próxima ele tem um contador que a gente colocou dentro de uma estrutura, que ele conta mais um. Então ele faz essa, ele armazena essa coordenada, essa linha, essa coluna,
e adiciona mais um. Aí ele verifica que ele acertou mais um. Como ele ainda está encontrando o automóvel, ele vai continuar. Aí ele vai encontrar água na próxima jogada. Esse contador multi, ele vai de novo retornar para 1 e ele vai virar a posição. Aí ele vai terminar de encontrar. Ele vai também contando, ele tem uma função, a quantidade de casas, e quando ele vê um char, ele vai nessa função e verifica quantos que esse automóvel tem de posição. Então ele encontra 3, ele diminui uma, diminui 3. Aí ele sabe que terminou. Uma coisa que pode acontecer, que a inteligência também faz, é caso, na hora de encontrar um automóvel, ele encontrou ele está na vertical e encontrou, ele começa a ir para a direita. Quando ele for para a direita e ele encontrar que é água, aí o novo movimento é para a esquerda. Ele encontra um carro. Ele ainda não pode terminar o carro. Teoricamente pode, mas é mais fácil ele terminar o B e depois terminar o carro que ele encontrou. Então ele continua indo para baixo, ele encontra água de novo e vai para cima. Termina de encontrar para cima, sempre a última direção, então ele vai encontrar, não vai ter problema nenhum. E depois ele armazena, ele já tinha armazenado quando ele encontrou a linha e a coluna do carro. Então ele, com essa posição, ele consegue terminar. Como a iniciativa do programa é ir para a direita de novo, ele verifica que ele já tem encontrado B e também não coloca o B na lista de espera, já que ele já foi encontrado. Ele sabe que esse B já foi destruído, então ele não se preocupa em armazenar de novo. E continua para a esquerda e termina de novo. Ele consegue fazer isso até 5 vezes, que foi o tamanho do vetor que a gente colocou de limite, porque encontrar 5 ao mesmo tempo ficaria teoricamente impossível. Ele encontra o B, então vai 1, ele encontra o CS, mesmo que para cima fosse outro, para baixo seria ele, 2 seria 3. Só seria maior se depois do B ele encontrasse mais uma, mas aí isso aí fica uma coisa meio complicada, jogando os colocar tudo junto. Mas é só aumentar o tamanho do vetor de espera que não tem problema. Se ele achar mais de um, quando ele for voltar para procurar, ele vai procurando do último que ele achou. Do último, porque o vetor é uma matriz dessa maneira. Aí, além das posições linha e coluna de cada um, ele tem um contador que começa em 0. Aí o que significa? Quando ele está em 0, quer dizer que a posição de linha e coluna está 0. Quando ele implementa quando ele joga uma linha e coluna, esse contador vai para 1. Então está representando que o 1 está vazio e o 0 está cheio. Então quando ele vem aqui para baixo, ele está dizendo que daqui para cima está cheio, ele vai diminuindo o contador daqui e vai retornando sempre esse aqui para a linha e coluna principal, que foi esse aqui que ele encontrou primeiro. Então ele vai substituindo esse aqui com o que ele já tinha terminado de encontrar. Aí tem uma demonstração aqui do... Eu tive que alterar aqui, mas aí tem o modo aí eu fiz a jogada A1 e lá em cima vai trocar do igual, que dá para ver aqui, para um tracinho. A tela quando você não sabe nada, você tem aí o computador aparece primeiro lá, A5, então você vê que ele também teve a jogada. É mais fácil. Deixa eu fazer a jogada dele achar. Aí, ele achou essa. A primeira iniciativa dele é ir para a direita. Isso. Ele vai para a direita agora. Toda vez que eu faço uma jogada que eu já tinha feito anteriormente, ele é 0. Já foi feito. Aí ele continua até encontrar tudo. Aí depois que ele termina, ele vai para uma aleatória de novo. Eu encontrei ali e já estou matando de novo. Não vai dar. É porque eu não coloquei o nosso campo
um problema de encontrar outro. Então ele não vai jogar o utilizador do S. O S é o mesmo que o 7, só que são 4. Que tem moto, que ocupa uma casa, carro, duas, o ônibus, que é o B, são 3, e o 507 são 4. Então é representado pelo S e pelo 7. A função na batalha naval, quando você acerta, você não sabe se acertou um destroy e tal. Aí porque fica mais fácil, você sabe que tem um ônibus ali, você sabe que tem 3. Tem isso também. Aí, foi uma forma que fez. Não dá pra chegar. Vamos às perguntas aí. Deixa eu botar 5 peças, uma do lado da outra. Eu ganhei o jogo, eu nunca vai achar ela, por causa do Não, ele vai achar, mas ele vai jogar um aleatório depois. Ele vai achar as 4, se for o de 4, e o aqui ele não vai saber que tinha ou não. Porque no jogo da naval. Porque quando ele termina de achar um, o certo é ele gerar aleatório para achar outro. Como ele já achou, em vez de ele gerar aleatório, ele já volta para aquele que ele já sabe que tenta ir mais rápido e poder ganhar o jogo. O que o Rivaldo falou foi interessante também, porque no jogo original, quando você termina de destruir, mesmo que você pegue 5 bichinhos, ele não vai avisar, você destruiu. Ele só vai avisar se você destruir 5 peças. Então, mesmo que eu acertasse 5 e ele não avisasse que destruiu, ele saberia que em outras posições seriam aquele mesmo, estaria tudo na vertical e eu acertei só na horizontal. Então seria mais ou menos essa. Essa matriz aí, com os bichinhos e tal, no 7, como é que ela é criada? Ela inicia o programa? Ela é criada, ela faz tudo água. Aí ela vai escolhendo uma posição e vai jogando, dependendo da vertical ou horizontal. E ela é mais uma de texto, né? O do jogador sim. O campo do computador, nós não descontamos que vai gerando, vai colocando aleatoriamente. Aí quando você for jogar, aí você vai no arquivo, coloca a sua matriz lá. O campo de jogador, são linhas. Não, nele não. Era pra estar entre. Abre com o multiplayer. Isso. Como é que é? Vocês colocam os veículos nas posições e para onde ele acha? É isso que faz? Sim, aí é desse jeito que fica no. Você vai no sistema que Não tá, nesse arquivo que eu tenho, a função não tem uma função que está verificando se realmente o usuário colocou todos os veículos no lugar certo e da forma que poderia colocar frente aqui, que eu não tiver nada, já que Bem, pessoal, obrigado aí.